Olá, Velaris. Olá, féricos e féricas. Boa tarde, senhora Amanda. Boa tarde, dona Vânia. Como estão as coisas, senhora? Muito frio aqui em São Paulo. Ótimo. Por aqui ainda tá Estou- amena a temperatura. Esfria mais é à noite. ontem e hoje dá para sentir realmente a corte invernal passando por São Paulo, capital. Daqui a pouco a gente vê um lobo aí, sabe? No meio Ai, ai. do horto florestal daqui de São Paulo. Socorro. Winter is coming. Isso. E Top. saudades, né, Amanda? A gente deu uma pequena pausa por necessidades maiores aí. Estamos Ah, muitos voltando. planejamentos, né? Então, o evento Uhum. lá do nosso outro lado da corte está sendo planejado. Aí, às vezes, algumas semaninhas a gente fica menos, né, ativa aqui no podcast. Uhum. Mas vamos terminar esse livro, que a gente já chegou na metade dele. Em Nossa, dá breve, uma, um frisson assim de saber que já estamos na metade, pois que é, já mulher. vimos um monte de coisa bacana, um monte de teoria, um monte de erro e faz Uhum. parte. E a gente tá anotando tudo, inclusive, porque o último episódio dessa temporada a gente vai fazer um apanhado de informações, né? Uhum. De conexões que a gente Sim. pode fazer com outras sagas. E aí a gente convida vocês, quais teorias vocês acharam legais pra gente comentar sobre. E Então, inclusive um hum, ponto que podemos deixar um episódio só para isso, né, Amanda? uhum. Não, com Uma certeza, porque é horinha, muita coisa, né? uma horinha ou duas. Muitas páginas. Então, assim, para a Uhum. gente falar de Sim. conexões com outras obras e tudo mais, eu acredito que a gente precisa de um episódio mesmo. Então, o último episódio dessa temporada, a gente fala Uhum. sobre isso. Vai ser específico para a gente fazer o apanhado geral das referências, né? Conexões interessantes com os outros livros de Crescent City e também com as outras sagas, né? Porque esse livro, meu Deus, é cheio de Uhum. referências. Uma coisa que eu quero muito discutir com você também, Van, são as possibilidades, né? As dicas que acredito eu que a Sarah plantou em Crescent City 3 para os próximos Uhum. volumes. Eu acho que ela abriu uma porta aqui para, inclusive, continuar Trono de Vidro um dia, se ela quiser. Né? O que eu acho que Vamos muitos fãs chegar, né? adorariam ter mais um livro, apesar de já ter muitos, né? É uma história que ainda assim ficaram algumas coisas que tem uma abertura legal para ela desenvolver um dia. Então vamos Sara ver, nunca fecha as portas definitivo, né? Então, realmente. quem sabe, Amanda, quem sabe? É sobre. Hoje a gente tem notícias do Suriel, aparentemente, um babado que Tem. tava rolando aí, o pessoal tava todo vapor conversando nas redes sociais, no Insta, no Telegram, no WhatsApp, sobre a Sarah J. Maas decidir padronizar as capas dos livros dela. E agora, parece que não vai ser mais publicado com aquela capa antiga, né, que a gente tinha aqui no Brasil, vai ser aquela capa colorida, seguindo o padrão da versão americana. O que que você tem a dizer sobre Exatamente. essa notícia do Sussurro? Bom, eu gosto da ideia, sendo bem sincera, eu curti. Vou sentir falta das nossas capas brasileiras? Sim, mas a galera Record tá aí para poder entregar alguma coisa diferente. Sempre Uhum. vem muitos brindes legais nas pré-vendas, então já pessoas já sugeriram as jackets para o pessoal poder ter no padrão novo, né? Uhum, Mas ainda assim continuar com o nosso modelinho padrão todo diferenciado. E pensar que uhum, não é só aqui, tem outros países que também têm as próprias capas e vão ter que descontinuar. Eu acho que o novo é sim, sempre bem-vindo. Nós conseguimos entender isso como uma, pelo menos eu, né, como uhum, uma jogada de marketing. A Sara sim, merece essa evidência também. Então vamos sim. lá, É, eu acho que para é ser realmente isso que né, você falou, né? A padronizado. ideia é que ela realmente, a pessoa bata o olho e saiba que o livro é dela. E quando não Uhum, existe essa padronização, né? Talvez as pessoas que não conheçam, elas uhum, não saibam que é uma autora de tanto renome, né? Realmente deve ter uma estratégia, né? Você até comentou comigo que parece que a Sarah já vem fazendo isso há alguns anos, essa questão de Crescent City mesmo, já desde o início ter acompanhado a capa do exterior e a gente não sim. achar nada ruim, porque são capas lindas, né? Uhum. Então, E aí a gente vai ter essa oportunidade agora. Ah, eu tô super feliz. Inclusive, deixar uma curiosidade. Muito obrigada, Suriel, por trazer, né, a pauta de hoje, dar uma cutucadinha.
Mas agora algo especial do nosso Alcotrar Brasil, Amanda. Nós chegamos Hum, a entrevistar em 2022, então já tem um tempo considerável, o casal que faz as capas dos livros. nossa, que legal. Sim, a entrevista está no portal. É um casal de amigos, eles são suecos, se eu não me engano, e eles são tatuadores. Na verdade, o trabalho principal deles é com tatuagem. E a Que Sara legal. contratou isso deles para fazer E essas tem tudo a ver, né? Se a gente fotografias. parar para pensar, porque olha, se tem uma mulher que gosta de uma tatuagem, é a Sarah. Todos os livros temos personagens muito tatuados, né? E Então acho que eles, ela dá essa significância mesmo. com certeza, o Arrotar Brasil, desde então, desde a entrevista, segue o trabalho deles, segue o Hum, Instagram. E esse traço deles fica muito evidente, eles estão sempre postando os trabalhos, uma perna inteira fechada, umas costas, e eles têm essa identidade. Você uhum, bate o olho, você lembra hum, vagamente que você já viu aquilo em algum lugar. E são as artes das capas da série Acotar. que top. E eles vão voltar, né? Provavelmente vão ser eles que Uhum. vão continuar ilustrando. Ah, espero E que sim, para manter espero, um padrão bem bonito ali. com certeza, e esperamos que quando sair a próxima capa, eles nos concedam de novo uma entrevista para falar sobre Uhum. isso. Uma coisa legal até que a gente pode fazer nessa análise de capas, porque cada capa tem uma simbologia. Eu acho que as Hum, nossas capas brasileiras, inclusive, têm mais símbolos do que a capa original dos livros, tem. né? Várias coisas ocultas ali que às vezes de primeira a gente bate o olho e não vê, mas é muito legal Foram a gente geniais. parar para ver os detalhes, né? É A bem galera, a legal. Record foi bem genial nas capas, porque tem Uhum. sim. E É, podemos demora fazer um episódio de para despedida tudo. dessas novas capas, né? Assim, É vamos verdade. analisar e aí a nova capa, qual que é a simbologia de cada uma, né? Dos cinco livros de Acotar lançados até então. Hoje, então, a gente tem 4 capítulos, capítulo 41 até o 44. E, novamente, né? Agora as coisas estão acontecendo. Já no capítulo 41, a gente tem muita coisa, né? O Hunt lá, pobrezinho, não consegue segurar as lágrimas quando ele vê a Bryce. E é engraçado que ele fala, ele sente que ela é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não é. De tão diferente que ela voltou, né? Com a postura, com um poder diferente, né? Assim, emanando dela. Uhum. Então, a rainha do oceano fica, né? Quem é você? Ela fala que ela é rainha Bryce Dannon dos Féricos Valbaranos. Eu falei, nossa senhora, nem matou o rei Otonal ainda, já está se declarando rainha. E Achei o aí, máximo. arrasando como sempre. Bom, Uhum. aí quando ela escuta o barulho que o Hunt faz, né, que dá parecer que é um soluço, ela vai até ele, observa o que aconteceu com ele, né, as marcas ali, dá um oi, e ela precisou de toda a força de vontade para não agarrar ele ali mesmo, beijar ele na frente de todo mundo, e também o contrário, para não chorar, né, diante da fúria e de Uhum. toda a tristeza que ela sentiu de ver, né, o que os Asteres tinham feito com ele, né, o halo, a tatuagem Uhum. de escravizado de novo. Então foi um momento muito intenso, altas emoções boas e ruins, mas ela Aqui teve que guardar apertou, para viu? depois, né? E Não é o aqui momento apertou, agora. Amanda. Nossa, né? Pois é. Muito. Uhum. Nem me fale. Eu também fiquei assim, ai, tadinho do Ranch, gente. Segura, homem, calma, que vai dar tudo certo. Bom, a Rainha do Oceano fala, né? Não reconhece esse título, mas aí o Hunt se levanta e fala que ele reconhece, ele se apresenta como Príncipe Hunt, que é agora parceiro da Bryce e tal, e eles declaram que o Tarion servia a eles, e como Uhum. tal ele não servia, né? Todas as outras alegações contra ele eram falsas. Mas ela fala, vou averiguar isso, não é bem assim não. Por enquanto, o Tarion vai ficar confinado aqui no navio até segunda ordem. Aí o Tyrion, né, Uhum. de novo, me lasquei. Ficou preso com a rainha Vibra, depois ficou preso lá com a rainha. Meu Deus, quem era outra rainha? A rainha do oceano, quase que ele ficou preso lá. E agora, Uhum. de novo, né, ficar preso aí com a rainha do oceano, muito provavelmente. Vamos ver o que vai acontecer com o Tyrion. Aí, né, Uhum. a rainha fala com a Bryce: olha, você e seu parceiro estão dispensados, né, rainha ou não, vocês só vão sair daqui quando eu mandar, quando eu deixar, porque o navio é meu. Eles estavam muito no fundo, né, de fato não ia ter muito o que fazer. Aí ela pergunta, né, já que ela estava se declarando rainha, o rei Otonel ainda respira? Aconteceu alguma coisa com ele? Aí, né, meu Deus.
E o Hunt rindo no fundo, porque elas começam a trocar farpas ali, e a Bryce daquele jeito dela, né? Totalmente Uhum. brincalhona, com um humor muito sarcástico. E ele fica só É. pensando, né? Quanto que ele sentia falta de ver ela em ação, né? Uhum. Interagindo com as pessoas assim. Até ajuda a tirar um pouco daquela sombra, né? Que ele tava Que ainda do beleza. calabouço, tudo que ele passou. Mas só um pouco, ele mesmo reforça. Bom, aí a Bryce disse que ela não ia ser dispensada coisa nenhuma, porque ela tinha assuntos mais urgentes para tratar. E a própria postura dela diz pro Hunt, olha, realmente, é uma rainha que tá entre nós. Eu acho que a imponência vai ajudar um pouco nesse momento. E a Bryce então conta sobre a viagem que ela fez para o mundo dos feéricos, né? Deixa todo mundo curioso. Conta aquela questão dos parasitas na água, que os Asteri eram parasitas, e aí até a galera ali do mar estava sendo afetada pelos parasitas que eles colocaram lá. Todo mundo fica surpreso, menos a Rainha do Oceano. Aí a Bryce fica, ué, você sabia disso? Né? Porque ela não falou nada. E a rainha Uhum. fala que não sabia, mas que ela já estava com essa pulguinha atrás da orelha, porque ela diz, né, como que meu povo aqui da água tem que fazer essa descida, sendo que aqui embaixo, né, eu achava que os Uhum. astérios não tinham como alcançar a gente aqui. Aí você chega e me diz, minha filha, que até aqui eles alcançam a gente. Difícil, né? Então não tem E é muito o que justamente na fazer. água. O parasita Pois tá é. aí com Pois é, vocês, nesse os oceano astérios imenso. pensaram até nisso, né? Pois é, muito Exatamente. difícil. Então a rainha fala, né? Pergunta pra Bryce: o que que você vai fazer então, minha filha, agora que você descobriu isso? E a Bryce fala, né? Bom, enfrentar eles e bani-los, né? Não dá pra só mandar um retire-se, tem que fazer alguma coisa. E a rainha do oceano fala que isso é um absurdo, que ela precisaria de exércitos para aquilo. A Bryce não entrega de cara que, né? Ela vai pedir ajuda pra a gente sabe quem. E aí ela pergunta pra rainha: você não gostaria de oferecer um, né? Eu fico só imaginando as caras que a Bryce faz, gente, porque eu faria muito uns caras e bocas ali. Tem hora que eu até faço caras e bocas pra ver se eu imagino o diálogo na minha Aham. cabeça, porque é muito engraçado. Para mim fica sempre muito debochada. Ela debocha demais. É um Sim, sarcasmo, mas essa coisa do olhar a mão que ela fica, falando, ai, que deboche que ela tá dessas pessoas, pois é. né? Aí a rainha, né, fala, meu povo tem habilidade na água, né, e então eu sugiro a você as forças da Ophion. Só que você vai ter que lidar com os preconceitos dos agentes contra os Vanir, porque, né, eles precisam de um vínculo sólido e se ficar com preconceito não dava certo. E aí a Bryce decide que era melhor revelar, e ela fala pra rainha que o inferno ajudaria eles, e ressalta pra rainha que ela confia nele sim, porque eles já sabiam de tudo há anos, eles queriam ajudar a se libertar. Mas a rainha ainda tá Uhum. suspeita. Ela pergunta como assim você tá confiante o bastante realmente para abrir né, a fenda do norte e deixá-los passar com os exércitos? Você vai simplesmente trocar um mal pelo outro? E a Bryce Uhum. fala: "Bom, olha, se os príncipes. Eu acho que eles não são maus, porque se eles se recusaram a deixar os Astérios vencer, eles nem precisavam ajudar a gente, eles estão bem no mundo deles. Mas eles decidiram ajudar, né, a eliminar essa ameaça para todos os mundos. E aí a rainha, ainda desconfiada, aponta pro Hunt, né? Lembra a Bryce, olha que seu parceiro caçava demônios por anos, o que que ele acha disso? E aí o Hunt decide se posicionar, né? Fala que para ele ainda era um pouco difícil de aceitar essa ideia, mas que se a Bryce confiava, então ele confiaria nela também. E aí a Uhum. Bryce reforça. Ainda tem mais um ponto, minha filha. A gente precisa de uma carona para ir para Avalon. A rainha do oceano assim, Eu né? achei Que isso. ousadia! Tô com cara de cargueiro, de. Como é que ela Serviço chama? de De balsa. balsa. Muito bom, muito bom. Foi muito bom, muito bom. Aí ela ficou muito puta nessa hora, né? Aí a Bryce disse que lá ela ia fazer pesquisas para descobrir sobre as primeiras guerras, né? Ela não foi sincera aqui sobre o que que ela realmente ia fazer lá, só falou que ela desejava encontrar informações para ajudar com a causa. E aí, já que a rainha ficou meio, né, alvoroçada ali com a afronta, a Bryce pergunta bem diretamente, né, quase causando uma comoção geral para o pessoal pular entre as duas, porque ela pergunta se a rainha queria ganhar a guerra ou não. E aí Uhum. ela, na rainha do oceano, fala que tá ficando sem paciência com ela e tal. E aí a Bryce fala: olha, eu sei que nada é de graça, e então eu quero saber seu preço. Não tô entendendo essa relutância sua, né, de ajudar a gente quando você já tá ajudando a galera da Orphan há tantos anos a escapar dos Astérios, por que que agora você tá dificultando as coisas? Aí a rainha Uhum. só fala: ai, minha filha, você é muito jovem, idealista, inexperiente, né? Então, a pessoa desencantada da vida, né, até depressiva, eu achei a rainha.
Mas eu entendo o lado dela, né? Porque a gente descobre um pouco por que ela pensa assim, né? Uhum. Então ela fala pra Bryce que, olha, o que eu vi até agora não mostra pra mim que você é uma aliada muito confiável. E ela E ela sugere uma tem milhares alternativa, de né? anos, Amanda. Ela é Sim, milenária, ela não vai confiar tão fácil assim, é verdade. Tem esse né? detalhe também, né? Tem sempre que Uhum. considerar. E aí ela sugere para Bryce uma alternativa. Você já pensou em evacuar a galera para o mundo original dos féricos? Mandar quantas pessoas você puder e depois selar essa passagem? Ah, Bryce, fica em choque, né? Não quero ser mais uma Silene da vida. Vou sacrificar todo mundo aqui como escravo e selecionar uns poucos para ir embora, para ser salvos. Uhum. Aí o Hunt também fica muito chocado nessa hora. E ele fala com a rainha, ó, mas como assim? Como que vocês vão fazer para decidir quem é que vai? A rainha só fala que, ó, não é justo mesmo, eu te entendo, mas pode ser o necessário. Aí a Bryce, Uhum. né, fica revoltada, fala, olha aqui, eu voltei para ajudar todo mundo, não para abandonar o pessoal para os Asteri, não. E pergunta para a rainha, né, por que que você tá fazendo tudo isso se você só queria fugir dos Asteri, então, com esse tipo de comportamento? A rainha Uhum. fala: olha aqui, minha filha, não questione a minha dedicação, porque este mundo era muito vasto antes da chegada dos Asteri. Eu tô aqui antes deles chegarem. Eu fiquei, gente, mais velha que Gesiba, então, meu Deus, Uhum. É, muito essa, antiga esse ser, meu Deus do é céu. por isso que eu comentei. Ela é muito, até então, a mais velha que a gente viu. É, dá pra Então, entender todo o desencanto dela com alguma coisa ser salva, né? Porque sim. ela viu tudo o que aconteceu, ilhas murchando, levando o coração do mundo, como ela diz. E ela sabia que lutar contra eles era inútil. Não adianta a Bryce falar qualquer coisa que eu acho que não vai convencer ela mesmo. Uhum. Né? Aí até tem Acertou uma a parte tarracada. interessante ali, né? Midgard parece muito o nosso mundo, se a gente parar para pensar, porque quando a rainha menciona aquele fato de os mitos humanos sobre os seres dos mares ter surgido nessa época antes dos Asteri, lembra um pouco a gente, né? Porque os humanos Uhum. ficavam na terra, os seres do mar no mar, e só de vez em quando se topavam, e aí isso gerava essas histórias, esses mitos. Só Sim, depois que aí a coisa mudou. Então aí a é Bryce porque é. Você ganhou o prêmio de quem mais sofreu em Midgard por mais tempo. De fato, é porque ela não conhece a Gesiba ainda, eu acho, né? Mas acho que ambas ali poderiam ficar par a par nos finalistas de quem sofreu mais. Mas ela fala pra rainha: olha aqui, eu me recuso, tá bom? Abre um portão de evacuação, não sou assim. E a Uhum. rainha só fala: tá bom, quando você mudar de ideia, né? Quando seus amados começarem a morrer do seu lado e tal, o Hunt sibilando pra ela: olha, para de ser condescendente com ela. E ela finaliza: eu vou levar vocês até Avalon, meu último presente para vocês. E aí depois se vira, né? E aí quando você fracassar, lembre do meu povo e leve quantos você conseguir pro outro mundo. Uhum. Assim, já falando que ela que ia dar tudo errado, e é isso, É. né? Que A beleza. voz da verdade pela rainha. Obrigada pelo voto de confiança, fiquei pensando. Nenhum. Nossa, mas ainda bem que a Berce tem uma autoestima lá em cima, viu? Porque olha, né, qualquer pessoa que aguenta ouvir um negócio desse, né? Tipo, nossa, você vai fracassar, jogar isso na sua cara, assim. Uhum. Meu Uhum. Deus. E quando Aí as. fracassar, leva os meus pro outro lado, né? Exato. Bom, Uhum. aí esse capítulo acaba assim. No 42, aí eles cortam a cena pro pessoal saindo, todo mundo andando rapidinho, todo mundo em silêncio, a Bryce impressionada que ninguém tinha aberto a boca ainda. Quando eles entram no quarto, aí começa todo mundo a falar ao mesmo tempo. É, que isso? Como assim? Que porra foi essa? E aí, né? Enquanto isso, a Bryce e o Hunt trocam aqueles olharzinhos, né? Morrendo de saudade um do outro. O Hunt devia estar Uhum. pensando, né? Quando é que eu posso enxotar esse povo daqui para fazer aquilo? Mas ela Uhum. também percebe, né? Percebe a escuridão ali no olhar dele por tudo que ele deve ter passado. Mas melhor falar depois, né? Primeiro os primeiros. Então aí ela pergunta do Room, que era quem estava faltando ali, né? Ela já Uhum. estava se perguntando cadê o Room lá no primeiro capítulo, mas ela não estava com o momento ali de perguntar, né? Não ia dar essa satisfação à rainha. Mas ela nem precisou ir atrás do Room, porque de repente, né, ela descobre que ele estava com a Lydia e ele abre a porta do quarto. Aí é a alegria pura, né? Ela exclama, grita, eles ficam se abraçando, rindo. Até a luz dela começou a brilhar ali no quarto, foi felicidade total. Foi lindo, foi Isso até lindo. ela notar os braços dele, né? Onde estavam as tatuagens e agora tinha um monte de tripa, de linhas desenhadas no lugar. E aí ela pensou, meu Deus, né? Quão profundas devem ter sido essas feridas para ficar assim.
Aí ele só Uhum. fala com ela, ó, tô inteiro de novo. Aí ele olha pro Baxian e ela fala, eu não quero saber que olhar foi esse. Aí o Hunt fala, é melhor você não saber mesmo. Então assim, né? Uhum. Aí o Ron diz pra eles que não ia ficar muito tempo, porque a Lydie tinha acordado, tinha surpresas pra partilhar, e aí ele conta pra eles que ela tem filhos. E aí a Bryce Uhum. pergunta pra ele, né, mas a Lydie tá bem, né, porque a Bryce não sabe nem o que ela vai fazer pra agradecer a Lydie, né, devia tudo a ela, porque ela devolveu os seus bens mais preciosos ali, não é? Uhum. Foi tão lindo. Aí o povo decide, vamos trocar informação, né, gente? Agora, e aí, minha filha? Pra onde que você foi? De onde você se teleportou? E aí ela conta, né, que ela fugiu de fingir ser refém do rei Otonal, explicou pra Uhum. eles tudo lá desde que aconteceu, desde que ela tinha entrado pelo portal. E aí, depois de 1 hora dela contando tudo, eu fiquei, meu Deus. Então ela contou até a caminhada eterna na caverna, pra ficar 1 hora ali eles contando tudo. Aí Todos os eles lá detalhes. processando, né? 1 hora de informações. Uhum. Aí depois, né, enquanto eles estavam processando ali, precisamos de um momento, ela pede para eles contarem o lado deles. E aí foi Uhum. ela que precisava de 1 minuto, ou na verdade 10 minutos. Ela ficou tão afetada que ela saiu da sala, né, ali do quarto, Não pediu com licença super rápido e saiu. tem como ser diferente, né, Amanda? Com tudo É, que ela ouviu. pois é. Uhum. E o Hunt foi atrás dela, né, tadinho, pra consolar ali e tal. E ela não conseguia aguentar, né, processar toda a dor que eles tinham sofrido. O Hunt chama o nome dela Uhum. várias vezes, até que ela se vira pra ele com aquela cara de choro, né. Aí imediatamente ele abraça ela, ela começa, né, desabar ali, chorar. Então ele afirma, tô bem. Ela fala, meu filho, não tem como tá bem depois de ficar naquele calabouço. Mas ele, eu Uhum. sobrevivi, mesmo que foi por pouco. E pensar nela foi o que fez ele seguir em frente, né? Igualmente para ela, ela fala que aconteceu a mesma coisa com ela. Ficar pensando em voltar para ele era tudo que movia ela durante a estadia no outro mundo. E ele zoando, Sim. né? Sabia que minha beleza devastadoramente linda seria útil um dia. Ai, gente. E aí Ele ele aprende os deboches também, né? Pois é, eu acho por isso que eles combinam nesse sentido. Aí Sim. ele pede desculpas pra ela por enfiar todo mundo naquela confusão. E ela, tipo, como assim, meu filho? Você pede desculpa? Como assim? Nossa, fiquei em choque por ele achar que ele era responsável por tudo. E aí, Uhum. ele acha, né? Fala pra ela, não, eu acho sim que eu devia ter avisado, alertado, porque aí se eu tivesse feito isso, ninguém ia estar nessa situação. E ela rebate, mas meu filho, você fez isso, você avisou a gente, os culpados são os Asteri, não é você. E ela fala com ele: olha, eu me arrependo sim, muito pra caramba de toda a dor e sofrimento que vocês passaram, mas eu não me arrependo de ter tomado essa atitude, né, de ir atrás das coisas. E ela fica Sim. assim: eu achava que a gente concordava nesse ponto. Aí fica uma tensão aqui, né? Ele fala assim: assim, a gente concordava. Aí ele troca, concorda. Aí ela percebe essa hesitação dele, né? Você não parece muito seguro. E aí ele fala, Uhum. né, porque não foi você que teve que ver seus amigos torturados. E aí ela ficou super magoada com essa fala dele, né, sobe uma raiva ali, fervente, e aí ela fala baixinho pra ele, né, eu tive que conviver com medo de nunca mais voltar pra casa, né, me perguntando se você estava vivo, e aí ela vê, nesse momento que ela fala isso, a sombra do Umbra Mortis passando no rosto dele, né, aquela expressão Uhum. gelada, aterrorizante. E a voz dele também tava fria quando ele disse: é bom, que bom que a gente tá vivo então, né? Aí eles decidem Uhum. trocar de assunto pra sair dessa tensão aí, dessa pré-briga. E aí ele pergunta Sim. se eles iam mesmo pra Avalon, se ela estava pronta pra lidar com o Morven, né, que é o rei de Avalon. E ela disse que lá ela estava esperando encontrar alguma coisa sobre as lâminas, né, as informações sobre as lâminas e esse portal para lugar nenhum, que ela também precisava saber o que Uhum. era e como criar. E que se tinha algum lugar que teria pistas, com certeza seria lá, o coração das coisas estreladas. E ela afirma que o rei com certeza ia querer recebê-los, né? Que o Hunt pergunta como é que você tem tanta certeza assim. E ela fala, porque eu tenho os segredos do rei Otonal. Eu fico só imaginando ela balançando o caderninho assim, para Uhum. poder para poder mostrar, tem Os os segredos segredos do meu pai aqui, exclusivos ó, o do rei famoso caderno Eldonal. verde. É. Vai dar em algo, meu Uhum. Deus. E esse foi o 42. No 43, a gente corta de cena aí de personagem, limpa tudo e vai pra uma cena que me deixou com um aperto no coração tão grande, gente, que eu fiquei assim, Eu também. nossa, se fosse eu, ai que dor. Porque a gente tem agora a Lídia, né? Depois que ela dormiu, Uhum. tinha desmaiado lá, acordou algumas horas depois, trêmula, né?
E aí ela ficou pensando, espero que a médica tenha pensado que meu tremelicar de perna aqui é por causa que eu tô fraca, não por causa de medo do que eu vou encontrar. E o que ela estava Uhum. fazendo no momento era sentada na sala da diretora, que era a Kagani, eu acho, junto com os pais dos meninos, o David e o Ranky, né, dois tritões, e os filhos dela, né? Todo mundo ali se olhando, aquele silêncio. Ela não tinha a menor ideia de como quebrar o silêncio, nem sabia quem ela era mais, de tão Uhum. atordoada que ela estava. E aí, o Bran, que é o menino de cabelos dourados, né, um dos gêmeos, não desviava o olhar dela, mas o A irmão de cara cabelos dela, né? pretos, é, Uhum. cada um tem um traço dela, né? Mas o Sim. outro, o Actaio, acho que é assim que fala, né? Foi pra ele que ela olhou quando ela disse: Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Aí o menino olhou pro pai, né? E ele se deu um aceno, assim, encorajando ele a prestar atenção. E ela fica sentindo um aperto no peito, assim, porque ela que queria, né, ser a pessoa que Uhum. passa isso, essa coragem pro filho. Mas Segurança, coragem. ela não teve essa escolha, né? Tadinha, infelizmente. Ela não teve como recusar deixar os filhos pra trás. Uhum. Bom, aí o Bran pergunta se eles iam ter que morar com ela agora, né? E o Hank fala, que é um dos pais. Não, nada vai mudar, a mãe de vocês tem coisa pra cuidar ainda. E o Equitaion, de repente, só fala, ela não é nossa mãe. Eu imagino a pedrada que ela deve ter tomado com uma fala dessa, né? Um gelo no estômago tremendo, né? Pois é. E aí o David fala, ela é assim, Ace, não sei como é que é Ace, se ele chama, Isso. como é que é o apelido, acho que é Ace, né? E ela Uhum. sente ciúmes até de tadinha, porque ela queria estar nesse papel, mas ela não tem o que fazer. Então eu fico só imaginando Uhum. tanto de lágrima que ela não deve ter segurado nessa hora. E aí É ela olha só pra eles fez, ali, né, né? lembrando de o que ela tinha de fragmentos de memória, porque quando eles tinham 1 ano e meio que ela teve que deixá-los pra Uhum. trás. Mas ela ainda lembra do poder que emanava deles, né, o poder silencioso do Ace e o incêndio do Uhum. Bran. E aí Do ela Bran. fala com eles, né, que eles eram iguaizinhos desde criança, sorrindo pra eles e só o Bran devolveu o sorriso. O outro filho tá assim, ó, barreira, Uhum. não quero ter nada a ver com você. A diretora tenta ajudar ali, né? Ela fala, ó, não vamos colocar rótulo em ninguém. O trabalho da Lídia estava impedindo, vai impedir ela nesse momento de se estabelecer. Mas aí, quando ela conseguir, aí a gente senta e conversa direito, né, de novo, para ver o que vai ser melhor para Uhum. vocês, crianças, né, quando esse dia chegar. E aí a Lídia olha para o Hank e aí ele olha suplicante para ela, né? Não tira os meus filhos de mim. E ela fica Uhum. lembrando, né, quando era ela implorando isso para a Rainha do Oceano, a Rainha cagou e andou para ela. Não, você não Uhum. tem escolha, né? Ela não Sim. queria se separar deles, mas ela foi obrigada. Fica até pensando, né? O que será que aconteceu para ela ter sido realmente forçada? Até queria. Não lembro se isso vai aparecer mais pra frente, mas eu fiquei com essa coisa, assim. Queria mais detalhes. Uhum. Sempre tem a Bom, vontade de a gente saber, né? uhum. Pelo menos ela conseguiu perceber ali, né, pelos gestos dos pais, que os meninos realmente eram filhos deles, né? Não de sangue, mas de amor e carinho, Amados e né? com carinho. E aí ela Uhum. decide reforçar, né? Olha, não tenho intenção nenhuma de tirar vocês dos seus pais, mas um dia, quando meu trabalho me permitir, eu gostaria de voltar e ver todo mundo, né? Todos eles, inclusive os pais dos Todos eles. meninos. E aí o Bran pergunta, né? Você vai voltar pro seu trabalho como Corsa? E aí, quando ele vê o olhar, né, alarmado dela, quando ela olha pra diretora, ele fala, porque a gente tem TV aqui e a gente te reconheceu, mas a gente não tinha ideia que você era nossa mãe biológica. Mas que a gente Uhum. sabe o que você é, o que você faz. E aí ela decide dizer, né? Não, calma, não é bem assim. Eu trabalho para Ophion e para Rainha do Oceano. E aí o Uhum. Actaeon não quer saber, não acredita. Ele retruca e fala: Não, você serve os Asteri. E aí ele olha pro irmão dele, puto, e pergunta: Você aceita isso? Você aceita ela do jeito que ela é? E o Bran fala que aceita. Tranquilos e de Essa boas. parte foi tão bonitinha, porque assim, Pois ele é, tá pelo vendo menos um, uma né? mãe que ele tá vendo uma mãe que ele não teve oportunidade de conhecer, enquanto o outro tá só no julgamento e projetando a raiva dele, né? Pois é. Exatamente. Mas vamos ver, né? Quem sabe todas as coisas têm uma solução lá pra frente. Uhum. Mas o Ace pressiona o irmão dele, falando: Você sabe que o namorado dela é o Martelo, né? E a Lídia fala: Os Pollux não é meu namorado. Tá, o cara que você pega, então ele é puto, né?
A diretora tenta interromper, falando que é melhor conversar em outro dia. O menino Uhum. continua destilando ódio em cima da Lídia. Ele fala pro irmão dele: é bom, você vai se dar muito bem com os lobos ferais dela, já que você quer ser um cachorrinho leal. O Bran chama ele de idiota, né? E aí o Uhum. David, que é o pai, responde: ó, chega. Ele se desculpa com a Lídia, fala que eles geralmente eram mais educados. E aí ela Uhum. decide, né? Ela se volta para os pais dos meninos, agradece, né? Obrigada por cuidar deles, por amar eles. E ela decide sair, né? Porque eu acho que ela não tá dando mais para segurar toda a Uhum. agonia que ela tá sentindo. Então ela sai, né? Com os olhos ardendo, o Dá peito uma ameaçando dor essa explodir. hora. Uhum. Muita tristeza. Ela não diz mais nada, sai do escritório, né? E aí o Hank vai atrás dela, chama ela, pede desculpas de novo e reforça: eu não quero que você pense que a gente envenenou os meninos contra você. Ela fala: não, calma, nunca nem pensei nisso, né? Ele fala pra ela que eles também, os pais, não sabiam quem ela era, que eles adorariam Uhum. ouvir a história dela se ela tivesse permissão de contar. Eu achei muito bacana, assim, da parte deles, Achei eles né? De maravilhosos. um casal Seres, muito legal. seres marítimos, que eu falo dos seres humanos, seres marítimos de muito Com coração, humanidade, sim, com humanidade, é. Muita sim, empatia. sim, de fato. Eles são Achei fofos. muito bacana ele querer esse diálogo, né? Entender que é importante para Uhum. ela também e perceber que ela tem todos os sentimentos pelas crianças também, né? Sim. Então ela fala: Uhum. outro dia, quem sabe? Ele percebe que ela não estava muito legal, né? Aí ele muda de Sim. assunto, fala as profissões dele, do David, conta que os meninos tinham avó, tinha prima, a família toda. E ela fica feliz por um lado, né? Porque é uma coisa que ela nunca ia poder dar para eles, ter avós, essas coisas todas. E ela Uhum. pergunta sobre a adaptação deles, né? Foi difícil para eles morar aqui com um monte de seres marítimos, né? Ele fala que às vezes era difícil, né? Porque como é que explica pra criança que ela não pode pular na água, porque ela não é um tritão? E Ela não vai aí, ficar lá embaixo meia hora sem é, respirar. Uhum. exatamente. Mas que o Ace ele é um mini gênio e ele inventa um capacete com nadadeira lá, tipo uma tecnologia para eles. E aí os Uhum. dois agora conseguem nadar nas profundezas também, né? Uma criança muito bem dotada. Aí ele até Uhum. fala para ela, né? A desvantagem de viver aqui é a educação que a gente pode oferecer, né? Que por mais que a diretora contrate ótimos professores, ainda assim ele daria conta de bem mais. E aí ele Uhum. fala do Bran também, né? O Bran já é destemida, aquela pessoa descolada, popular, faz amizade muito fácil, né? Mais amigo Perfil que de outra atleta. cidade. É muita Uhum. cara do Ethan mais novo, se eu for parar pra pensar, né? Assim, essa vibe. Uhum. O Ethan de agora Sim. não, né? Que a depressão tomou conta, mas eu falo o começo das coisas. Sim. Uhum. Bom, e aí ela fala: eles parecem que são como o Sol e a Lua, né? Bem opostos. Aí ele fala: de fato. Aí ele passa o contato deles, caso ela precisasse de alguma coisa, ela agradece. E aí ele diz pra ela não pensar, assim, não acha que o Ace fala essas coisas, mas que ele não queira saber de você, porque eles já perguntaram, eles tinham lembranças, né? Eles foram Uhum. separados quando eles tinham 1 ano e meio, então alguma coisa, alguma memória ficou. Ele só fala Uhum. pra ela: olha, dá tempo ao tempo, eu vou conversar com ele, e agora é questão de esperar. Aí ela se despede dele, sai andando, quase conseguindo reprimir as lágrimas que queriam descer, até que ela Uhum. ouve alguns passos apressados atrás dela. E aí ela diminui o passo, né, para diante da porta ali, mas não abre. E ela se vira e vê um mensageiro trazendo um recado da Rainha do Oceano para ela ir, né, Uhum. conversar. E ela fala com ele que ela iria imediatamente. Assim que ela lê a mensagem, ela vai lá para baixo, né, 10 andares abaixo, 5 minutos de caminho até chegar lá na sala da rainha. E aí ela Ativo o lembra, lado né? Corsa dela de novo, né? Porque ela tem que Tá na hora de reproduzir. voltar a máscara. Sim. E aí já fazia 15 anos desde que ela tinha visto a rainha pela última vez. E continuava a mesma coisa, né? Um ser de sempre. Baixinha, Uhum. mas que não se engane por isso. O poder envolvendo a sala diz muito bem quem é e o que pode fazer. Aí a rainha Sim. diz, né? Eu ouvi que você reencontrou seus filhos, mas infelizmente não me lembro de ter autorizado a senhora a sair do posto. Nem muito menos trazer essa cambada de fugitivo pro meu navio. E aí, né?
O que isso vai trazer pra gente? Mais um motivo para os Acer começarem a se perguntar o que a gente anda fazendo aqui embaixo. Uhum. Aí a Lídia ficou em silêncio, né? Porque ela já sabia qual era da rainha. Aí a rainha viu que ela estava esperando permissão para falar, e aí ela concede permissão. Aí a Lídia diz: Eu não tive escolha, né? A gente ia perder Uhum. aliados valiosos para nossa causa, mas desde o momento que eu saí, eu posso te assegurar que o Higgles não estava nem pensando em vocês como uma prioridade. E a rainha fala: Bom, é questão de dias até os místicos dele encontrar esse povo que tá aqui. Uhum. E aí a Lídia fala: Bom, que ainda bem, né, que eles vão sair para Avalém amanhã. Aí ela nem conseguiu conter, né, a ironia na voz dela. E a rainha fala: porque você vai com eles amanhã, inclusive. E aí a Lídia fica sem chão de novo, né? Ah, mas meus filhos. E a rainha, curta e grossa, tá nem aí se tem sentimentos envolvidos ou não. Ela Não, fala: Você já viu? Chega. não, e de Hora de fato, tomar as funções. o perigo de deixar a Lídia a corça dentro do, do cargueiro das profundezas, que aí ela ia estar realmente acobertando. Bom, eu ia falar isso no final. É. Desculpa, desculpa, mas vocês já Não, mas pode entenderam, falar. né? É, Acobertando o maior inimigo declarado dos Astérios. agora ela Simples também é assim. procurada, né? Realmente não dá Uhum, pra Lídia ficar ali. Tem esse ponto. sim. Bom, aí a Lídia teve que novamente engolir as suas emoções mais uma vez. E aí, quando a Sim. rainha falou, você me detesta, né? Aí a Lídia não demonstra nada, volta a ser a Corsa de fato e só pergunta o que que eu tenho que fazer. E acaba aí. A cena daí corta, chega a vez Uhum. do Room. Essa cena também eu fiquei, eu não sei o que eu penso. No final a gente volta nela, vamos ver o que você acha. Então tá lá Tá. o Room andando de um lado pro outro, né? Sentindo o peso, a carga de informação que a Bryce soltou pra eles ali. E aí, né? Ele percebe que, meu filho, se eu ficar aqui andando de um lado pro outro, não vai resolver, não. Melhor vamos pra academia, fazer alguma coisa, digerir essa informação e exercitar. Aí ele termina de botar a roupa que ele vai malhar e ele dá de cara com a Lídia, quase tromba nela quando ele vai sair do quarto. E aí ele, Uhum. né, disse que ele estava indo pra academia, perguntou como ela estava se sentindo. Ela só fala mais forte e a ponta foi transferida pro quarto. Aí fica aquele clima assim, eles não sabem o que eles vão falar Uhum. direito um com o outro. E ele, Ou assim, não quando ele. querendo falar, né? Também tem esse Uhum. ponto. Aí ele fica, né? Quando ele fecha a porta e vai direto pro corredor, assim, entra de fato no corredor, fica atordoado com o cheiro dela, assim, né? Totalmente inebriado. Mas Uhum. ele percebe o gelo no olhar dela na direção dele. Aí ele pergunta, né? Será que esses aposentos aqui são apropriados pra gente Day Bride? Não sei o quê. Ela não ri, não acha a menor graça, tem aquela cara de Uhum. bunda pra ele. Dois agentes passam, contornam eles ali, né? Enquanto fica aquele silêncio, eles falando, é ela, nossa, é ela de verdade. E ela ignora o povo bisbilhotando, né? O triqueiro. Futriqueira, exatamente. E o Room pergunta pra ela, você viu seus filhos, como é que foi? Ela afirma, olha, sou uma estranha pra eles, né? Vi eles, mas enfim. E aí ela Uhum. bota a chave na fechadura, né? Já meio querendo cortar o papo. E aí ele pensando, né? Nossa, eu queria saber tantas coisas sobre ela, como é, de quem eles são filhos, como assim, o que que aconteceu? Mas ela se vira pra ele e diz que tudo que ela fez foi pelos meninos e que ela não via eles desde 1 ano e meio, né? Que eles tinham 1 ano e meio. Uhum. Ele pergunta pra ela o que aconteceu, né? Olhando finalmente pra ela de verdade, parando pra ver os detalhes dela. E ela retruca, faz alguma diferença? Aí ele vê, né, que ela não tá muito feliz. Ele diz, né, Uhum. olha, não dá pra você esperar que eu aceite tudo de cara, tô indo à processão disso tudo. E ela simplesmente fala, mas não tem nada pra processar. Eu sou quem eu sou e o fato de eu ter filhos não apaga isso. Putíssima. E ele diz que Muito plena. parecia que ela queria que ele se ressentisse dela. Ela fala que Uhum. queria que ele ouvisse, ela ressalta. E ele não quis. Agora, só agora que ela tinha uma história triste por trás que ele parecia mais disposto. Ele falou, nada Uhum. a ver isso aí, mas ela interrompe ele e fala: você teria ouvido se eu não tivesse uma história triste, dramática por trás, caso o meu motivo fosse unicamente lutar para o bem vencer, porque eu não acredito nessa exploração toda que está acontecendo? Né? O fato de eu ser mãe torna mais palatável para você, mais digerível tudo que eu Uhum. sou, né? Minha outra parte, minha outra face. E aí ele só diz, né? Ó, a maioria dos caras iria embora se descobrisse que a fêmea que eles gostam tem filhos. E ela fala, isso indica muito a força que os homens têm, né? Aí ele tenta brincar ali, pra você pareceu gostar da minha força, ela só bufa,
volta pra porta, vendo que brincar não ia dar certo, ele pergunta pra ela qual era o draminha. Aí eu achei estranho Uhum, esse termo, depois a gente volta aqui. E aí ela uhum. fecha a porta na cara dele e fala: Você não merece ouvir. Né? Esse aqui eu fiquei, socorro, senhor. É, Room, boa sorte pra conquistar a mulher de novo agora, que ninguém mandou Depois não de ouvir tanta ela. fechada na cara que ele deu nela, né? Tantos É, room eu entendo que eu night acho que eu sentiria a tentação de fazer a mesma coisa se fosse também. eu. Não Agora você tá julgo. vindo por quê? Você me ignorou todo esse tempo, não era Pois é. nada pra Falou que eu você? tô morta pra você, então eu tô morta. Exato. Morta aí. Ai, Estive gente. grávida, mas agora estou morta pra você. Então o que que interessa as duas histórias, É, né? exatamente, exatamente. Deu muita O raiva. capítulo 44 é o maior de todos. Aqui a gente tem vários cenários. O primeiro Vários cenário pontos, né? é lá na casa de Chama e Sombra. A gente tá lá com a Gesiba, né? Estão lá no escritório dela, de boas. Aí o Ethan escuta o telefone dela tocar, ela atendendo, e ele com a audição lupina assim. O que que tá acontecendo aqui no telefone? O que eles estão falando? E aí ela só fala um beleza, desliga o telefone, ele pergunta pra ela o que que aconteceu, e ela só fala, vem comigo e traz esse trem, né? Traz o matador de deuses, o rifle. E aí eu então lembrando, né, que a Bryce tinha feito a última vez usando aquele negócio. E aí ele vai seguindo ela, um labirinto de pedra escura, corredor silencioso, tudo dando a entender que já estava de noite, né, pelo silêncio. E aí eles chegam numa câmara redonda, tem uma multidão lá tagarelando. Aí as pessoas foram abrindo espaço para Giziba passar, ela chega lá no centro e eles não esperavam, né, eu acho. O astrônomo está lá esperando por eles, o coração do Ethan disparando, e ele fala: Você tá morto, meu filho. Enfim, né? Aí Justamente. o Ethan decide que não vou apontar o rifle, mas vou me preparar só pro caso, né? Vai que. E aí a Uhum. Giziba pergunta: Que fuso é esse? Essa expressão ficou muito boa. E aí o astrônomo diz, né? Você sabe que o lobo roubou alguma coisa de mim. A Giziba fala: Olha, mas a gente já resolveu a questão da dragão e das doentes, já tá tudo certo. E o astrônomo fala: Para de brincar comigo, minha filha. Você sabe muito bem que ele levou mais coisa. E o Ethan fala, né, dá um passo pra frente e fala: Ó, não, mas lobo não devia ser mantido em tanque, a loba não tinha marca de escravizado, então ela não é sua. Aí o astrônomo fica puto, começa a xingar de ladrão, começa a exigir o pagamento, quer a loba de volta. E aí, de repente, a multidão se abre de novo, aí chega a Ipax, ela toda plena, como um vento fantasma na multidão, falando que a herdeira Fendir nunca mais seria dele. E aí a Joziba finaliza essa parte. Ah, Hipáxia, a quem eu estava procurando, a necromante que eu buscava. Aí o que vai ser cenas dos próximos capítulos, para o Só próximo no episódio, 45 agora. de fato. Na outra parte, a gente tem o povo lá no Cargueiro das Profundezas, todo mundo jantando junta. Né? Então, até a Lídia teve que sentar lá, porque, coitada, ia sentar onde, né? Não tem contatinhos ali no navio. Então, foi Sentou só do sentar com outro lado eles. da mesa, para não É, ficar, para bem ficar longe longe do do outro. Room, né? Inclusive o É, Tyrion bem percebeu longe. isso. Esse capítulo é narrado pelo ponto de vista do Tyrion, inclusive, né? Então tem Sim. várias passagens assim, que as coisas estão acontecendo e o Tyrion absorvendo a cena ali para guardar na memória a última vez que ele vai ver os amigos, aquelas pessoas incríveis que tinham aparecido na Uhum. vida dele, que ele não merecia, né? E aí ele se toca de que eles iam amanhã realmente para Avalon e E o ele ia que ia ser ficar. da própria vida dele, né? Não sei. Ele Uhum. tá muito fodido, não tem o que fazer. Bom, De e aí fato. eles começam ali a falar daí da Avala, né? O Ron e o Flynn e o Declan já tinham estado lá, então eles vão contando. Ó, tem que tomar cuidado porque tem os gêmeos assassinos lá que a gente, os primos nossos que a gente apelidou assim, porque eles podem ler mentes, eles, né, respondem cegamente Uhum. ao rei de Avalon e eles ajudaram o Cormac a perseguir a gente lá na Caverna dos Príncipes, né, quando a gente fez o nosso rodalho. Então tem como se defender deles, mas tem que ficar alerta o tempo todo, dando várias dicas aí pro pessoal. Aí quando eles mencionam o Cormac, né, todo mundo sente aquele peso, o Tyrion principalmente, que foi a última pessoa que Uhum. viu o Cormac, né? E aí a Sim. Lídia fala, né, assim, eu tenho que tomar cuidado com o Rei Morven, realmente, porque ele acabou de perder um herdeiro, mas ele foi muito rápido em renegá-lo, né? Assim, fez muita questão de Uhum. lembrar do pobrezinho, não. E deixou um alerta para Bryce, olha, o rei só faz acordos vantajosos para ele, então vocês têm que pensar muito bem o Uhum. que vocês vão fazer, porque senão ele vai entregar vocês para os Asteri imediatamente. É A Bryce igualzinho seu fala, pai, né? É, né? exatamente. Mesma coisa do Reuton, não, né? Tudo faria do mesmo saco. A Bryce fala, eu tava pensando só em ir direto pros arquivos mesmo, nem ia parar lá pra falar com ele, não.
Aí o povo fala, ó, não é assim não, minha filha. Todo mundo falando com ela, né? Não tá fazendo sentido esse plano. Primeiro que fêmeas não são permitidas, nem nos arquivos e nem na caverna. E ela fala, não, Uhum. mas eu vou entrar de um jeito ou de outro. Aí o Hunt pergunta, né? Você tem um plano e aí você vai revelar no pior momento possível, é isso? Ela fala, você quer dizer no momento mais maneiro possível. Aí o Hunt só cochichando com o Baxian. Você tá vendo que ela não respondeu, né? Aí o Baxian, a Dani, cara, é igualzinha. Essa cena foi muito boa, essa cena da musa. E De aí bate um imaginar momento de eles, né? tristeza. É, de imaginar eles conversando, eu consegui imaginar direitinho os gestos, assim. E aí o cão do Aí vem inferno esse diz, né? balde, né? Eles começam a trocar ali olhares, a Bryce e o Baxian, né? Porque um momento de luto, acabou a menção a ela, e aí eles ficaram naquela Uhum. coisa assim, né? Eu te entendo, entendo sua dor. O Tyrion, de novo, pensando como é que ele podia consolar o Baxian, né? Porque ele perdeu a irmã, mas imagina que não é nem perto do que é perder uma parceira. Aí ele Uhum. fala, quem sou eu pra oferecer alguma coisa? Aí ele fica quieto. O Tyrion, assim, é muito curioso estar na cabeça dele, a partir dessa narração, que você fica assim, meu filho, para com essa condescendência consigo mesmo, É, vai, vamos fazer alguma coisa, para de... não, mas vai Ai, dando dá uma vontade de dar um raiva. chacoalhão, assim, meu filho, É, para, chega, acorda! De ter pena de você dar um murro nele, né? para Que ele de ser está. doido. É bem assim. Ai, gente. Não, sério, se tiver um livro só do Tyrion, eu tô muito curiosa pra ver a mudança de mentalidade. Porque, olha, nesse livro eu fiquei, meu Uhum. filho, tá bom, a gente já sabe. Não A gente já sabe precisa que você está voltar. se sentindo uma merda, tá Sim, tudo bem, mas aí ele fica repetindo. Deus é mais. Mas, enfim. Aí, voltando ali, né? Então, ele tem aquele momento do luto. Aí, o Flynn revela que a magia dele, da terra, né? Ele consegue brotar planta. Eu nem lembrava disso também. Eu fui lembrar desse Também livro que não. ele tinha magia. E aí ele Uhum. fala, ó, minhas trepadeiras, elas brotam, só que lá elas murcham e morrem. Ele demonstra, né? Fazendo a vinha subir. E aí o Declan sugere eles se separarem em dois grupos para render a pesquisa lá, né? Time Caverna e time Arquivos. Então tinha que fazer uma camiseta, eu acho. Ia ser divertido. E aí Eu os. fico pensando Hum. nessas camisetas. Ai, pois Uhum. é, tá aí, ó. Vamos pedir alguém para fazer. Muito top. Bom, Uhum. aí os três que já tinham ido na caverna falaram que eles iam pros arquivos. E a Bryce só olhando assim, né? Porra, mas um de vocês tinha que ir com a gente, né? Pra guiar, vocês já foram lá. E eles falam que né, não, aí vai vocês. Aí sobrou pra Bryce e o Hunt e o Bax encontrarem lá o caminho nas cavernas. E aí o Will vai passando as orientações, ó. Tem inscrições mortuárias, mas cuidado com as brumas, que vão confundir vocês. Tem monstros, então vocês podem sofrer um atraso na busca de vocês. Ele assim, né? Eu não vou nessa, boa sorte. Eu vou ficar na biblioteca aqui pesquisando. E aí era melhor levar suprimentos para alguns dias, né? Vai saber quanto tempo eles iam ficar lá. Aí a Bryce, Sim. ah, que incrível. O Bax e o Hunt só pensando, né? Que maravilha. A empreitada das Programão de cavernas. índio, mas tudo bem. É, pois é. E aí a Lydia avisa que vai com eles, né? O povo lembra que ela tá na mesa. Ela tava quietinha até então. É, minto, em cima eu já tinha falado, mas nesse momento ela tinha ficado em silêncio por um tempo. E aí ela fala que vai, a pedido da Rainha do Oceano. A princípio ela ia investigar os mech trajes novos, que já não precisavam de piloto, eram super perigosos, mas eles já Uhum. estavam construídos, então ela fala que não tinha muito mais o que fazer. Para eles seria muito mais vantajoso ela ir com eles para Avala e descobrir o que eles vão Uhum. encontrar lá. A Bryce, né, você tá contando, então você vai espionar a gente pra Rainha do Oceano, você tá falando pra gente. Tipo assim, não entendi. Mas ela pergunta, mas realmente não tem nada para fazer sobre esses mectrages aí? Não tem alguma coisa? E a Lídia fala, para destruir esses negócios a gente precisa de uma força para marchar até a Cidade Eterna e a gente, no caso, não tem, né? Então, vamos lá procurar a informação primeiro. E o Não Flynn tem. pergunta, né? Você é qual time? Time Caverna ou time Arquivos? Ela Uhum. fala, eu vou decidir ainda, bem seca. Vou esperar pra ver se vocês vão convencer o Morven mesmo, né? Porque não adianta eu decidir meu time agora se eu não sei nem se entrar, vocês vão conseguir. Se ele vai permitir a entrada. E aí, Uhum. acabou assim, né? O Taron ali tentando guardar na memória a cena dos últimos momentos. Desse Depois da bate-papo janta, saído, só que não. muitos papos, muitos papos.
Aí a gente tem mais algumas cenas. Depois, a Bryce e a Lydia, após a janta, vão conversar com as três duendes de fogo, coitadinhas, morrendo de medo lá de ficar debaixo d'água, né? Que é uma versão maior do Anel do Astrônomo. E elas fazem um pedido. Elas contam que a Íritus, a rainha dos duendes, estava viva, estava ajudando na causa, só que a rainha estava sozinha e precisava de apoio, porque ela passou a vida toda presa numa bola de cristal. E as três duendes sabiam muito bem como que era isso, né? Ficar presa e não ter como sair. E elas precisavam que essas três duendes, né? Elas achavam que elas iam junto com eles para ajudar. Seria útil para eles, inclusive. Mas a Bryce fala, né? Que seria mais importante elas oferecerem suporte para Íritus e, né, ajudar a reunir a galera. Aí a Sassá pergunta, né? Mas vocês vão confiar uma tarefa dessas a inferiores escravizadas? E a Lydia só diz, não confiaria isso a mais ninguém. Eu até arrepiei, assim, aquilo mesmo. E a Hit, né, que é a outra duende, questiona se que você não pode achar que algumas duendes de fogo vão fazer diferença contra os Asteri, não é possível. E aí a Bryce menciona a Lerabá, né, e fala como uma duende de fogo salvou a vida dela, deu tempo para ela, né, matar o Maika depois. E aí com essa história elas são convencidas e elas concordam sem medo nenhum, afirmam para elas, a gente vai encontrar Íritus e a gente vai lutar com vocês contra os Asteri quando a hora chegar. Me deu mais arrepios novamente essa cena, assim, Eu nossa. amo quando aparecem todas as duendes e elas têm essas falas, porque é tão incrível. Lembra muito a Lei Rabá, né? Ai, nem vamos mencionar, só a gente fica mais depressiva. Bom, aí elas saem lá do quarto onde as duendes estavam, e aí a Bryce, né, ali no corredor, pergunta pra Lydia, né, deu tudo certo, mas você tá bem? Né? Aí ela fala que sim, a Bryce percebe a mentira, né, porque obviamente ela não está bem. E ela agradece a Lydia, né, por salvar os bens preciosos dela, o Room Hunt, o parceiro da melhor amiga. E aí a Lydia só fala que é o mínimo que ela podia fazer. Eu falei, mulher, que mínimo? Você fez o máximo, extrapolou o máximo. Socorro. Você só fez tudo. Só fez tudo. Só tudo. Ai. Deixou nada pra ninguém. E aí a Lydia, antes de entrar no quarto, a Bryce chama ela, né, e fala, olha, se você precisar conversar com alguém que não seja, então, o Room, né, eu estou a uma porta de distância, fique à vontade. E aí a Lydia só aí, né, um pouco surpresa, imagino eu, não sei se a Lydia já chegou a ter amigas, né. Fico pensando a vida dela como é que é, gente, não ter gente pra conversar. Não tem ninguém. My God. Pra poder ser ela, né. Enfim, eu espero que a Lydia tenha muitas amizades a partir daqui, porque ela precisa. Né, já que a situação com os filhos tá tão tensa, né? Tem que ter alguém ali para dar aquele suporte emocional. E só o Room também eu acho que não é suficiente. Amizades fazem muita diferença. Depois, a última cena, a gente tem o Hunt e a Bryce. Então eles estão no quarto, né? Ele mal via a hora de ficar sozinho com ela. Só que eles agora abraçados no beliche, que era muito curto, muito estreito, tava escuro. E eles tinham brigado antes, mais cedo. Ele não tinha a menor ideia por onde começar as coisas, né? E aí ela, né, ali abraçada com ele, ela pergunta se ela podia ser sincera e ela confessa pra ele que ela não tinha um plano sólido. O plano é mostrar o caderno, não tem nem plano reserva. E ele fala, já sabia, você não tava tão arrogante hoje. E aí ela não ri, fala, eu tô falando sério, meu filho. Né, eu só poderia oferecer a reprodução, meu útero, como troca, só que isso não tá permitido porque eu e você estamos casados. Aí o Hunt, você tá pedindo divórcio, é isso? Aí ela ri, né? Não, é porque eu tô dizendo que eu não tenho valor pra eles porque meu útero está comprometido. Achei muito bom isso. Essas falas dela são as melhores. Sim. Né? E aí ele começa a passar a mão dela, né? Começa a subir o fogo ali, mas aí ela diz que por mais que ela quisesse transar com ele até as pessoas virem perguntar se eles estavam vivos, que ela queria só ficar abraçada pra ver. Eu acho que os dois precisavam desse momento, né? De sentir que era de verdade, que eles não estavam sonhando. Sim. E aí ele só fala, senta, né? Mesmo. Aí eles trocam aquelas juras de amor, falam que se amam. E ela fala, time cavernas até o fim. E aí ele sugere as camisetas, né? Foi ideia do Rancho, né? Ele já pediu. Então ela fala, né, se tivesse interweb, né, internet lá em Avalon, você pode ter certeza que eu já tinha mandado fazer e ia chegar na porta do Morven essas camisetas. Ia ser muito bom. Fornecedor ali, rapidinho. Exatamente. E aí eles vão dormir, né? O último pensamento seria o que essas brumas
significam em Avalon? O que essas brumas podem fazer contra os Astéria? O que impede? Vamos Uhum. descobrir também muito em breve. E assim acaba o nosso resumo. E aí? Muitas informações também. Muita Nossa, coisa. muita coisa. Show. E muita coisa boa, né? Eu acho que Uhum, assim, é visível que está caminhando agora. Mesmo que a gente sim. ainda passe um pouco dentro da cabeça deles, que nem toda Uhum, uma passagem dentro da cabeça do Tarion, né, da Lídia, mas a gente vê que a história tá andando pra caramba a partir desse ponto. A com partir da certeza. verdade dos últimos, da fuga, a partir da fuga, que vem aí dos últimos 4, 8 capítulos, Uhum, está caminhando super bem. Mas continua sendo uma enxurrada de informação. A coisa com não para pra certeza. pensar, só vai. Informações e sensações, né? Porque tá todo mundo se Uhum. sentindo assim, emocionado demais. Tem muita coisa Sim, acumulada dentro de todo mundo, né? Porque eles não têm nem tempo de processar as informações direito, já tem mais coisa acontecendo. Então, sim. assim, né? Haja psicológico para esse povo lidar com as coisas. Meu Deus do céu. É o que a gente Falando para e nisso, né? pensa. É guerra mesmo, não É, adianta, né? realmente. Esse é um bom ponto. Cenário de guerra é meio que isso. Você não tem tempo, não. Só continua e manda Fica, ver. fica Uhum. valendo a minha tatuagem, que é uma frase do Cassian, né? É. Em que ele fala: gente, a tatuagem tá comigo há 2 anos, eu vou lembrar com certeza da frase, mas isso é guerra, não temos tempo, não temos tempo de ter boas ideias. Ou não podemos acertar boas ideias, só as ruins. Não tenho Acho que é a menos certeza da pior, né? frase. Você tem várias ideias Isso. ruins e você tem que pegar a menos pior. Porque é guerra. Então, assim, é isso. É a Lídia querendo chorar o tempo todo a sensação dela de ser uma mãe renegada e ela não pôde. Ela só Sim, colocou a máscara de Corsa e voltou a ser quem exato. ela é. Então, Alguns pontinhos para a ninguém vai gente fazer. discutir agora que me chamaram a atenção, bem coisa rápida. Essa questão da Bryce e o Hunt terem essa briga, eu já vi também dando uma treta na Hum. internet sobre isso, né? Não sei o que vocês acham, então vamos ver o que a gente Deixa pode aqui nos ver. comentários, inclusive. Porque tem gente que fala que não gostou como a Bryce tratou o Hunt, porque ela foi grossa com ele nessa questão de. Aí eu achava que a gente concordava, e aí ela não considerou os sentimentos dele, a tortura que ele sofreu. E aí eu fiquei, tá. Eu acho que, beleza, os dois estavam com as emoções à flor da pele. Eu, particularmente, não vejo essa Uhum. cena como uma coisa assim, anormal. E Uh-uh. eu acredito que Também todos não. os casais têm momentos como esse. Não é porque eles não brigaram até então, né? Tirando no Uh-uh. começo, quando eles trocavam farpa, né? Aí não conta, porque não tava na relação ainda. Mas eu acho que é normal. Vai ter momentos em que a gente fala as coisas e a gente se arrepende, né? O próprio Hunter, a Sarah diz ali no livro, né? Que ele fala a frase lá, ah, mas não foi você que teve que ver seus amigos torturados, e ele imediatamente se arrepende do que ele disse. Mas É. isso é normal Uhum. pra mim, porque nós somos assim também. Né? Tem vários momentos que a Mas gente vai estar sobrecarregado de coisas e sensações e a gente não vai nem pensar direito o que a gente tá dizendo. Às vezes a gente vai machucar a e pessoa ali foi mesmo. a maior sobrecarga, porque assim, todo mundo precisou entender o que ela vivenciou, o tamanho da experiência, o tamanho da verdade que ela trouxe. O que eles vão fazer com isso? Porque por enquanto a única coisa que ela tem de moeda de troca é um Uhum. caderninho. Ela mesma fala. Então, tipo Sim. assim, ela tem as espadas, não sabe esse lugar nenhum, né? Esse, ou para onde ir, Uhum. como fica. Então, Eu assim, acho que ela ter reagido assim também pode ter a ver com ela querer muito o apoio dele, porque você percebe que ela tá sozinha, que ela tem uma uhum, carga que é só dela. Porque muita da esperança tá depositada nela, né? Porque ela é a estrelada que uhum, tem a porcaria da luz, então é ela que tem que fazer alguma coisa. é ela que. E como o Hunt é o parceiro Exatamente. dela, né? Eu acho que talvez ela reagiu assim por conta dessa pressão em cima dela. Poxa, nem meu parceiro tenho certeza de que ele tá com o pensamento alinhado comigo, né? Que ele quer as mesmas coisas que eu, né? Eu acho que foi uma coisa de medo, né? De uma reação de medo mesmo que ela teve. E aí saiu a fala dessa forma. O que Sim, também é normal, que e as Hunt pessoas são também. assim, E né? o Hunt também tem, porque quando ele fala, ele deixa muito claro essa questão de eu me arrependi, se eu tivesse pensado tal, é o medo de perdê-la.
tudo que aconteceu, o medo absurdo de perdê-la. E aí isso fica tudo tão cruzado que ele não está sabendo sentir exatamente como ela, nem ela exatamente como ele, porque é uma descarga muito grande. Eles não tiveram nem Uhum. tempo de realmente ficarem juntos Pois até é. então. Não dá Cara, nem pra se abraçar direito, primeiro aí conversa, né? não, porque eles têm um destino para cumprir, eles estão num lugar que eles não são bem-vindos, totalmente acuados, muita gente dependendo deles. A Uhum. única ali que realmente que consegue ter esse controle muito maior das emoções, mesmo que ela tenha que se fechar um pouco para isso, é a Lídia. Todo o resto E ali está também sendo porque ela já tá fazendo isso há humano anos, né? possível. Uhum. Então, assim, para mim, totalmente cabível. E ainda Eu se acho fosse que uma discussão a de escrita da jogar Sarah a tá sendo cada verdade. vez mais assim, não é? Eu acho que mostrar essas coisas, mesmo que a gente não goste, né? Que a gente gosta do personagem. Eu gosto do Hunt, eu não quero que trate o Hunt assim. Bryce, você pede desculpa, né? Você vai ficar afetada. Mas eu acho que esse tipo de cena também ajuda a gente a refletir sobre a gente mesmo, né? Nossa, será que eu não Sim. tomaria uma atitude dessa se fosse eu, né? Se fosse eu passando o que eles estão passando. Então eu Sim, sinto isso desde Corte de Chamas Prateadas também. Toda essa a escrita dela evoluindo pra gente se colocar no lugar dos cada personagens de pessoa. diversas formas, né? E Sim. isso pra mim é uma coisa que é muito difícil de É um fazer deleite como para escritor. mim. Para mim é maravilhoso. Não, eu acredito assim. Se fosse uma briga de lavação de roupa suja, os dois não têm nem o que ter roupa suja ali, né? Foi Uhum, só um momento muito emocional, sim, necessário. Também acho só uns que medos vindo à tona mesmo. sim, e a gente não está aqui para desvalidar o que as pessoas pensam, mas dar uma Uhum, oportunidade para elas pensarem um sim. pouquinho além do que a gente está colocando, Amanda. Então, os comentários seriam Justamente. É um muito debate ricos saudável, agora. certo? Justamente para que a Sim, gente perceba que a interpretação de um livro ela é plural, então muitas uhum, pessoas vão se incomodar com alguma coisa que talvez eu lendo não tenha me incomodado, né? E vice-versa. Talvez um ponto que para mim bate forte, talvez para outras pessoas não tanto, porque é uma sim, experiência individual. Mas justamente por isso que é legal a gente conver com outros leitores, né? Para a gente trocar essas ideias e às vezes a gente sim, amadurece também, né? A gente vai para outros livros ou vai para uma releitura com a mente mais uhum, aberta, tendo novas ideias, né? sim. Considerando várias perspectivas. Isso para mim é muito enriquecedor. E E eu sobre a Lídia? concordo total. Em que ponto que você quer falar Essa sobre a parte dela Lídia? ser mãe, né? Não sei se a gente chegou a Ah, aprofundar nisso e tudo que ela sente com os filhos dela ali. eu não sou mãe, mas ao mesmo tempo convivendo com muitas mães. E essa questão de pensar tanto nos filhos, ela deixou eles ali Esquecer porque dela, né? esquecer dela e pensar só no bem-estar deles e esse amor que a gente fala que é tão incondicional, que por mais que ela esteja quebrada e tá doendo as acusações, ela para e pensa, e dói ela ver não receber, não conseguir receber um carinho sequer, né? Uhum. E aí ela para e fala, não, mas eles são os pais. Tá certo os meninos respeitá-los, né? Ter todo esse olhar do cenário inteiro, novamente pegar a dor dela e guardar na gaveta, né? Então, eu Pois é. achei demais. E o fato que ela não vai desistir, dá pra ver que com todo esse autocontrole dela, ainda assim ela vai persistir Uhum. para estar junto com os filhos. Eu, da primeira vez que eu li essas partes, eu já estava muito claro ali. Aconteça o que acontecer, a Lídia vai voltar. Ela Uhum. vai dar um jeito de tentar fazer parte da vida deles do jeito que eles quiserem, Sim. mesmo doendo nela. Eu Uhum, gostei muito da introdução da Lídia como mãe, né? Não só porque explica muitas coisas das atitudes dela, mas também pela representatividade, né? Porque eu sei que tem muitas leitoras da Sarah que são mães, uhum, que talvez sim, sentissem essa falta de representatividade, né? Assim, cadê as personagens mães aqui? Porque são todas geralmente personagens muito novas, né? Tipo a Fêa, poxa, uhum, 19 anos lá na floresta e tal, vou casar e tal. Tem pessoas que leem que já passaram dessa fase, estão em outra fase de vida, e ainda uhum, assim tem uma personagem que é tão foda, tão forte, e que tem filhos e que divide um sentimento que só quem é mãe entende, né? Eu acho sim, muito bacana.
E tem a questão do Room aí também, que ele tem aquela fala, né, de que tem alguns machos que iam meter o pé se descobrissem que a fêmea que eles gostam tem filhos. E isso é um Uhum, problema realmente muito sério quando a gente pensa na nossa sociedade. Quantas sim. mães não têm que lidar com isso? Mães solteiras, Uhum. não é E mesmo? o fato de que ele disse ali, porque eles estavam trocando farpinhas entre brincadeira e falar o que se pensa, quando ele solta isso, né? Uhum. É, é como se, para Talvez ele Lídia, quisesse que ela valorizasse ele porque ele não tinha ido porque embora ainda, ele, né? exatamente, ele quis que ela sentisse isso, ela sentiu completamente o contrário. Uhum. Porque tá Pois é. realmente aí na sociedade mesmo, mãe solteira que quando começa a conhecer alguém, a pessoa fala, não, mas para mim você Uhum. não serve porque você tem filhos. Tipo, meu, que merda é essa? E para Né? ela, eu acho que é uma questão assim. É um fato, tá? Você quer um prêmio por você ser diferente dos outros? Acho que isso deve ter passado na mente dela, né? Tá, eu tenho filho. Ah, ok, você Mais 10 aceita, ó. minutos com a, Palmas pra você. mais 10 minutos com a Bryce, ela vai começar a tirar tanto com a cara do Room. Não, É cada o Ru bobeira que mesmo ele. pensa isso, né? Que, nossa, botar essas duas juntas, meu Deus, o que que vai ser de mim? Mas é bom para ele tomar umas chacoalhadas também, porque o Ron ele tem várias qualidades, né? E lida com mulheres de uma forma extremamente diferente do que a maioria dos machos, Uhum, né? Até nos universos da Sarah uhum, mesmo, preocupado com o prazer da mulher e tudo mais, que também é uma questão muito bacana de se falar sobre. Porém, nesse ponto aí, né, de como lidar com algo que é completamente fora da bolha dele, a gente uhum, percebe que ele tem sim algumas atitudes bem infantis. E é a uhum. oportunidade dele crescer. Vamos ver como que ele Sim. vai abraçar essa nova realidade agora, né? Como que Até ele porque vai se ele não lidar. abraçar, com parceria ou não, que até então também não está 100% claro até o ponto ali do livro, Uhum, a Lídia não iria abrir mão dos filhos dela por qualquer outra pessoa. A gente vê, ficou muito claro ali, sim, né? Mas exatamente. Então, assim, é uma certas coisa que ele nunca pessoas vai poder sabem. fazer. Eu ou seus Uhum, filhos, não existe essa possibilidade. Não é não porque eles já existe. têm uma família aqui que eu não me importo mais com Tipo, eles, não é você assim. renegou, renega o resto da vida para poder ficar comigo. Mas jamais, Exatamente. né? Então, por fim, gente, curiosidade sobre tradução. Agora eu e a Van estávamos rindo horrores aqui mais cedo. Sim. Ai, gente. Primeiro é a fala do Room, que ele fala lá, qual é o draminha? Esse draminha no inglês é sob story. Qual é a história triste? Eu não sei se draminha foi uma tradução legal aqui, porque dá a ideia de que o Ron falou menosprezando a história dela. Eu não sei o tom de Uhum, voz empregado aqui, mas para mim história triste é uma coisa diferente de um drama. No uhum. jeito que a E gente fala, sabe draminha. assim, draminha ainda, né? Para mim é como se fosse uma Um expressão pejorativo, né? mesmo nossa, pejorativa. Você está Pois fazendo é, drama, ai, nossa, drama queen, ai, que draminha. Eu acho que pois foi esse o é. tom da tradução, infelizmente, Pois é. né? Eu não sei se ele disse com esse tom pejorativo, sabe? Porque pra mim não pareceu. Ele disse essa Uhum, frase no momento que ele viu, que ele fez uma piadinha, ela não gostou, não falou nada, e ele fala mais sério. Então qual é a uhum, história triste, Lídia? Né? What's the sob story? E aí uhum. ela fala que ele não merece ouvir. Então eu não sei se ele usou, se ele tivesse usado com tom pejorativo, provavelmente a reação dela teria sido outra. Eu Outra, imagino. com certeza. Ele Uhum. tava sério, assim, pra mim. Então, esse draminha, eu acho que não passou a mensagem como Que poderia ter deveria. sido. Sim. Uhum, sim. Outra coisa muito interessante, que tem ali uma cena que eles estão considerando como eles vão entrar em Avalon e tal, e aí o Hunt fala, então vamos no sapatinho. É. E não tem absolutamente nada a ver com a frase no inglês, que é so we play nice. O verbo play no inglês, ele é brincar, jogar, mas ele também pode ser o verbo atuar numa peça de Uhum. teatro, num filme, né? Um papel que você faz. Então, o que ele quis dizer, we play nice, é a gente vai pagar de bonzinhos, né? Nós vamos atuar como pessoas muito legais, muito gente Pagar de boa. bonzinho caberia melhor nessa frase. Pagar de Então, nós vamos pagar de bonzinho, perfeito. bonzinho? É, É, e se seria vamos no isso. sapatinho, passa uma ideia completamente diferente de que Eu eles não iriam sei nem entrar que. no suspeito, eu acho, né? Assim, no por Quando eu baixo dos paro panos. Quando eu paro para pensar o sol no sapatinho, é isso. É algo assim, só Entrar de fininho, bateu. né? Isso, entrar de fininho. E se colocasse de outra forma, ficaria muito melhor.
talvez quando o pessoal está traduzindo, eles não Uhum. conseguem pensar em detalhes, porque são coisas que você pensa um pouquinho mais igual a gente aqui e encontra uma É, solução óbvia. Aí seria pagar de sim. Que bonzinho. aqui mudou o sentido totalmente, né? Porque Sim, entrar no sapatinho, ele não, o rei não vai ver eles vão entrar na surdina. Agora a eu gente surdina. paga de bons garotos, né? A gente vamos pagar de bonzinho, aí é outros 500, é outra interpretação. Se a Por gente isso que não eu falo com tivesse essa. vocês, gente. Tem É, tradução da acessibilidade, mas também tem hora que sai umas pérolas dessa. Não acho que não tem essa, como evitar, mas alguns erros a gente tem que pensar aí, né? essa daria para fazer uma É, não é que substituição tá bem errado, né? boa. Uma expressão idiomática que eu acho que teria sido melhor outra, que aí perdeu Com a certeza. ideia original. E, por exemplo, se realmente, se a pessoa não lê em inglês ou não tem alguém que leia e fala, não, igual com a gente, você traz as curiosidades, mas porque eu não li Uhum, inglês. E uhum, as pessoas não iam saber o que estava no original. E mesmo yes. algumas pessoas que E podem sabem interpretar a atitude de fulaninho como um de cuzão, né? forma Tipo a errada. do Room ali, nossa, que escroto tratando ela desse jeito. E às vezes não é, não foi essa palavra que ele Não foi usou. essa a intenção. Uhum, Esse que é o perigo, né? Assim, a gente não precisa usar uhum. as palavras todas literais, não precisa traduzir tudo ao pé da letra sempre. Mas existe esse bom senso, né? Como a gente já falou em vários episódios aqui, essa escolha precisa ter muita atenção na sensação que vai causar para a pessoa, mais do Sim. que na correspondência precisa e exata do negócio. Tem que ter um questionamento ali, né? Um bom senso de fato. Outra coisa, eu fiquei chocada com isso aqui, porque mudou totalmente a frase também. Que tem aquela frase que a Bryce e o Hunt estão deitados e ela fala assim: por mais que eu queira transar com você até alguém vir se perguntar se a gente tá vivo, no inglês não é isso. No inglês ficou as much as I want to bang your brains out. Então, bang your brains out é bater, bang é o verbo bater, né? Então, o barulho que Uhum. faz. E your brains out, tipo, eu vou foder até seu cérebro sair, alguma coisa nesse sentido. Assim. Não sei se Ou teria sua um cabeça correspondente para o explodir, português. alguma coisa. É, alguma coisa assim. É, Mas ficou muito mais engraçado no inglês, né? ficou. Como assim? Vou te fuder até seu cérebro sair pra fora, né? Até você perder os seus sentidos, talvez fosse mais interessante. Talvez ficaria legal até você até perdermos ou Até você você ficar perder. desnorteado, né? Perder É, o senso de direção. agora essa frase aí de alguém vir aqui saber se É, estamos. aumentaram um negócio desse tamanho que não tá nem ali. Eu falei, Não, eles oh acrescentaram. A gente tem que sentir muito, my porque God. sentimos muito realmente, porque eles colocaram uma frase que não existe. Yes. Yes. Enfim, né? E por fim, Sobre. outra também que tiraram do além, porque a Ah, Gesiba chega lá na multidão, no inglês ela pergunta: What is this about? Sobre o que é isso? Rafael neutra. uhum. No português, que fuso é esse? Tipo assim, parece que ela passa uma mensagem diferente também. Embora eu tenha achado engraçado o fuso, eu acho que ficou divertido aqui. Zoe ficou divertido, porque poderia Mas ser que bagunça é essa? é. Que Porra, palhaçada é é essa? essa? Palhaçada, mas Só que com não a é. Gesiba não cabe muito bem, porque ela não tem esse tipo de fala. A Bryce falar uma que A palhaçada é essa, Bryce beleza, falaria. né? Ela Agora a Gesiba, sobre o ela que só é fala, isso, ok, super, super né? séria, de boas assim. Pô, uma coisa que poderia dar super certo. O que está acontecendo aqui seria É, fazer o mesmo é. sentido. Não, que fuzuê é esse? Ai, Jesus. Mas eu Guarda confesso que eu isso. achei engraçado, eu achei engraçado. Não combina com a personalidade de Gesiba, mas pro momento deu uma quebra na seriedade, porque é um momento Eu, sério, né? Então, por que isso que eu falei, fuzuê se é fosse a esse? Bryce chegando num lugar assim, gente, que fuso é esse aqui? Beleza, lindo, ia ficar a cara dela. Mas, Mas, curiosidades, né? Para vocês verem que esse capítulo a gente teve não problemas com palavras, mas com expressões e frases, né? Uma coisa muito uhum. interessante também da gente passar um olhar mais analítico. Ah, com Acho que das certeza. minhas considerações é isso. Você tem alguma outra parte, Ivan? A minha consideração seria essa, não ficou nada implícito, talvez de fato, quer dizer, não ficou nada explícito e talvez nem seja isso. Mas o meu caminhar, que eu estava falando naquela hora, sobre a Lídia tem que sair desse navio, Lídia, você vai, não interessa, você vai.
É porque ela sabe a bomba relógio, né? Ela vai mandar todo mundo e vai manter justamente a Corsa no navio dela. É, E o tanto que ela tá com medo, dá para perceber pelas falas dela que a rainha do oceano está assustada. O que ela puder fazer para ficar, né, só no né? sapatinho, só E a Bryce sem chama ser ela de vista. covarde na cara dela, né? Uhum, Tem, uhum. tem medo. E de Mas ela fato ela tá tá sendo, realmente né? com medo. Pois é, depois de tantos anos escondida, né? Acho que agora tá batendo na porta a Uhum. realidade. E Vai ela dar não pra vai se esconder, ficar não. com esse povo aí, não. Já mandou eles embora. O Tarion Uhum. ainda tudo bem, afinal de contas, ele é um ser marítimo. Essa é nova, né? Não é mais o pessoal da Casa das Águas, das Muitas Águas. Agora é o ser marítimo, O ser seres das do mar. águas. Então ela não quis nenhum outro. Metamorfo, Vanir, humano, É, Barano, quem nada Maledicente, fica, vai tudo quem embora. anda, vá. Exatamente. Quem anda, roda. Ainda faço muito de guardar teus filhos aqui comigo, né? Ainda Pois faço é, muito de... né? Meio que ameaçando a pobre da Lídia, né? Ou saia ou a proteção aos seus filhos já era. Aí, Ah, então fica realmente muito mais. Agora sim, um ponto explícito, né? Ou vai, ou seus filhos não têm vez aqui. Ela queria realmente que a Lídia não orbitasse mais na vida dela. ela, Pelo menos ela sabe, né, que a maior moeda de troca que ela tem com a Lídia, tudo que ela precisa fazer pra convencer ele de qualquer coisa é botar os filhos os dela na filhos. jogada. E funcionou. Sim, exatamente. Mas era a minha única observação desses capítulos. Além dessas questões de tradução que a gente sempre traz em pauta antes de começar a gravar, né, Amanda? Que faz Sim. parte. Eu sempre falo para as pessoas, quando você puder ler um livro no original, não só em inglês eu falo, mas em espanhol, em outras línguas, leiam, porque é uma experiência diferente. Deve estar falando com a Van de novo. Eu li os dois capítulos, tanto em inglês quanto em português, agora para esse resumo Uhum. desse episódio. Eu tive a mesma sensação. Em inglês é tranquilo, gostoso. Agora em português eu sinto que a história não anda. Nossa, não sei o que é, mas eu fico assim, tá, Vamos. vamos, não sei. Que está acontecendo? Que Não, fuzuê é esse que aqui, fuzuê. né? Na sua cabeça. Exato, eu não sei. É porque o Essa. inglês eu sinto que, pelas próprias expressões que a gente viu na tradução hoje que deram problema, eu acho que passa mais a personalidade deles. Então, Uhum. eu acho que também influencia na minha percepção da história, né? Porque tudo tem a ver Uhum. com a sonoridade ali, né, das línguas e tal. É que nem a gente vê um filme dublado em português, aquele filme sem ser animação da Disney, que tem aquelas vozes nada a ver, que você vê a cena, mas o áudio não tá combinando Não, ali com não a acompanha a postura. fala, né? Pois é, Sim. mesma coisa com uma leitura. E os livros da Sarah todos valem a pena. Inclusive, eu comecei Trono de Vidro agora do zero, né, para fazer a empreitada em inglês, que é a minha primeira vez. Tô com a mesma sensação, parece que eu nunca li o livro, porque eu peguei inglês. Totalmente Uhum. diferente. A vibe do personagem, assim. Não E a gente. totalmente, né? Tem um quê ali de combinação, óbvio, né? Não tô Uhum. descartando a importância da tradução e acessibilidade. Que bom que chegou para os fãs brasileiros. Mas aí eu falo para quem quer um outro nível de experienciar na pele as obras da Sarah. Vale a Uhum. pena. É uma Sim, eu tenho coisa certeza que muito linda. os leitores que conseguiram ler em inglês têm bastante a mesma, é, a mesma sensação que você, Amanda. Eu tenho Sim, as meninas certeza no Clube do Livro, absoluta. quando a gente leu Crescent City 1 e 2, elas tiveram essa mesma percepção, assim, que gostam Uhum. mais dos personagens ainda depois de ler inglês, por conta da Na versão personalidade ficar melhor. original deles, né? É, que é Sem eles, né? mudança Eles foram nenhuma. criados nessa língua. Então, Sim. E, então é isso Amanda, por hoje. Nossa por indicação hoje, vamos ficar devendo, gente, porque nossos preparativos para eventos estão em Malta, não tá dando muito tempo de ler, mas no próximo episódio, sem falta, a gente já traz alguma coisa para vocês, alguma leitura bem bacana. na Se verdade, eu não vou for a só gente que lê, a convidar. gente vai sondar com leitores aqui da nossa equipe para eles passarem indicações legais também. Eu estou com esse aqui, Hum, ó o né? spoiler, senhora. Uma alma pela metade, lançamento da Galera Record me mandou. E eu Eita. não tive tempo, mas prometo que para o próximo podcast eu já posso Dá, falar um dá pouquinho sobre isso. uma passadinha para Dar o uma que você acha. passadinha para o pessoal saber mais uma fantasia entre nós. Perfeito.
Então é isto, meu povo. Obrigada por nos ouvirem ou nos assistirem aqui no YouTube. Aguardamos vocês no próximo episódio, em que a gente vai passar nos capítulos 45 até o 48. Exatamente, Amanda. Obrigado pela sua participação hoje, como sempre, Eu que né, com agradeço. essa leitura maravilhosa, com esse resumo. Obrigada a quem nos está assistindo, ouvindo. Deixem as questões nos comentários. E Uhum. semana que vem tentaremos estar aqui e manter a nossa peridiosidade em dia. Até breve, então, meus féricos. A gente se fala no próximo episódio. Um Super beijo. beijo a todos. Beijão, Amanda.